Pronto. Agora, para de compartilhar. Compartilhe de novo. Isso, apareceu. Ai, cara, esses caras estão de sacanagem. Nessa tela, filho. Oi, filho? Já põe um post-it nessa tela aí. Enxerga a Então, cara, gravação. na... na verdade, cara, eu tenho feito isso. É que como eu saí para mandar o negócio por Iana e o monstrinho nem entrou, né? Eu acabei esquecendo. Eu sempre faço no começo mesmo. Eu não sei pôr post-it. Quando eu aprender, eu ponho. Esses negócios de computador, cara, vou falar pra você, viu? Não é um bicho de 7 cabeças, deve ter 250 pelo menos. Ah, esses caras estão de sacanagem. Ele espera eu fazer isso só pra entrar? Samuel. Bom, então vamos lá. Vamos entender. Vou esperar um pouco, depois eu compartilho. Vamos começar a entender o sistema defensivo. Galera, qual é a, o principal objetivo do sistema defensivo no voleibol? Defender. Defender, claro. E o que ele precisa fazer para defender? Cobrir o maior espaço da quadra. Ocupar o maior espaço da quadra, para quê? Não deixa a bola cair. Para não deixar a bola cair. Aí é que está o X da questão, né? O grande objetivo, né, é conseguir cobrir esse maior espaço da quadra para que essa bola não caia no chão. Caiu no chão, vai ser ponto do outro time. Então eu preciso fazer uma recepção adequada, uma recepção correta do saque ou da cortada ou de qualquer ação que o outro time está fazendo para jogar a bola para o meu lado, né, de uma forma bastante efetiva e eficaz que evite, né, o contato da bola com o chão. Então, quando a gente vai começar a entender essa essa ideia, né, do sistema, a gente, eu tô falando que é sacanagem. Ai, meu Deus do céu, vou desistir de compartilhar essa tela. É só eu compartilhar, chega alguém. Então, olha lá, ó. Ana Paula, mais um, quem vem? Eu não sei porque que tá esse negócio, cara. Antes vocês tinham o link, entrava, não tinha que ficar autorizando ninguém. Eu sou legal, deixa todo mundo entrar, sou de boa. Então, olha lá, quando a gente começa a. Vou parar, vou parar. Tô falando que eu vou parar, velho. Quando a gente começa a ver essa possibilidade aí da, da recepção, eu preciso posicionar meus jogadores de uma forma que, além da recepção, eles consigam dar continuidade, né, ao jogo. O que é dar continuidade ao jogo? É fazer o passe de forma adequada, né? A partir dessa recepção, eu receber a bola e conseguir encaminhar, mandar essa bola na mão do meu levantador, né? Porque é ele que é o atleta responsável por armar aí o meu ataque, por pensar o ataque, por preparar a bola de uma forma muito mais adequada, né, para que o pessoal que está na zona de ataque possa finalizar, né, a minha ação ofensiva. Então, quanto melhor, né, quanto mais qualidade eu tenho nesse meu passe, melhor vai ser a possibilidade para o levantador preparar, ajeitar essa bola para quem vai fazer a cortada, para quem vai finalizar o ataque. Sempre isso vai acontecer, sempre isso vai ser uma constante? Não. Por que não? Porque a dinâmica do jogo não permite isso.
igual a gente estava falando na semana passada. Se eu vou executar o saque, né, o que que eu vou procurar, né, para fazer esse saque? Eu vou procurar os pontos fracos do outro time, né, do meu adversário, para sacar. Então, por exemplo, eu sei que um determinado jogador não tem uma boa recepção, ele não tem um bom passe. É em cima dele que eu vou sacar. Por quê? Porque se ele não tem um bom passe, quando ele faz esse passe para o levantador, a bola não vem numa altura adequada, numa direção adequada, ou num lugar, né, mais fácil, de fácil acesso para esse levantador fazer o trabalho dele. Então ele vai ter que se deslocar, vai ter que ir atrás da bola, ou se a bola está muito baixa, a qualidade do levantamento não vai ser tão grande. Então tudo isso são estratégias e são ações pensadas antes do jogo e durante o jogo também. Por quê? Eu posso. Ah, o Oriane chegou. Eu posso estar, de repente, ter feito uma análise, né, do meu adversário em um jogo anterior, ou por um vídeo, ou por comentários que as pessoas fizeram sobre essa, essa deficiência que o cara tem. Só que de repente a pessoa que viu isso viu num dia que ele não estava bem, mas o cara é um bom jogador e no dia do meu jogo está inspiradíssimo passando todas as bolas. Então eu vou ter que mudar isso, né? Por quê? Porque quanto mais eu conseguir dificultar a recepção, melhor é para minha equipe. Só que daí a gente entra na ideia do quê? O ataque sempre vai tentar, né, dificultar a recepção. E a recepção, né, a defesa, por sua vez, sempre vai tentar, né, vai trabalhar, vai treinar para minimizar esse poder ofensivo. Então, eu tenho que entender que a quantidade de jogadores que são responsáveis por realizar a recepção, tudo vai depender do perfil e da qualidade técnica da minha equipe. Então, por exemplo, normalmente a gente deixa 5 jogadores aí para receber, né? Não conta nessa recepção com com o levantador. Por quê? Porque a regra não permite que uma mesma pessoa toque na bola 2 vezes seguidas. E o que, que eu preciso entender? Eu preciso entender e armar e fazer, né, uma dinâmica que o levantador fique responsável sempre pela segunda bola. Por quê? Porque não são 3 toques para finalizar o ataque e passar a bola para o outro lado. Então, a segunda bola é a mais importante para a preparação desse ataque. Se o levantador faz a recepção da primeira bola que passa, né, da rede, que vem do outro time, passa pela rede, se ele faz essa recepção, ele já não pode mais levantar. Então, a gente sempre tenta proteger o levantador se ele está em uma das posições da zona de defesa, né? A gente esconde o levantador dessa primeira recepção, e se ele está na zona de ataque, a gente deixa ele coladinho lá na rede, porque dificilmente essa bola vai cair em cima da cabeça dele, que ele vai precisar fazer esse primeiro passe, essa recepção. Aí, galera, olha só, a gente entende o seguinte, que de forma geral, né, a distribuição dos jogadores que vão receber o saque, né, tem a participação bastante efetiva dos jogadores que estão na posição 4 e 5, né, a 6, a 1 e a 2. Por quê? Né, porque eu preciso deixar teoricamente, né, quem vai ser o levantador é o cara que está lá na posição número 3. Mas aí a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está comentando coisas assim, a gente precisa entender que a gente começa
todo esse posicionamento, todo esse comentário que a gente faz, é pensando num trabalho de iniciação, num sistema 6.0, que eu não tenho aí um jogador específico ainda e tal. Então eu faço um posicionamento levando em consideração, imaginando que todas as vezes que o jogador estiver na posição número 3, ele vai ser o levantador, independente se ele é ou não o levantador, se ele está especializado ou não para isso. Foi a mesma situação, eu não sei se foi dessa sala aqui, que comentou em relação à prova, a hora que eu perguntei do saque por baixo, né, que ele era bastante usado. Aí a pessoa me questionou da seguinte maneira: mas se é um jogador de alto rendimento, ele não dá saque por baixo. Sim, mas termina o contexto para você entender, né? A gente está falando sempre de iniciação. A gente está num processo de pensar, né, no aprendizado do voleibol. Quando você terminar a faculdade, ou se você quiser realmente trabalhar com voleibol, você vai precisar, né, continuar os seus estudos e se aperfeiçoar no voleibol. Por quê? Porque ele é um esporte, eu acho que dos esportes de quadra, dos que mais evoluiu aí nos últimos anos é o voleibol, pelo número de participantes, de competição, pelos resultados, né, que ele tem e tudo mais. Eu acho que é o que, na minha opinião, é o que mais se desenvolveu, né? Então, é necessário que a gente comece a pensar esse tipo de coisa, tudo bem? Então, olha lá, quando a gente vai falar, né, por exemplo, de um sistema de recepção, como eu falei para vocês aqui, ó. Espera aí, deixa eu autorizar essa pessoinha que está chegando aqui. Guida. Estamos batendo recorde de participação. Seja bem-vinda, Guida. Quando a gente está falando, então, aqui nessa ideia da recepção, a gente normalmente fala que a gente faz a recepção, né, do saque em W. Por quê? Ó, coloquei o levantador aqui na posição número 3 e eu tenho, ó, um desenho de um W que aqui, nesse caso, ele está bem pertinho, né? Eu poderia fazer ele um pouco mais afastado se eu quisesse, mas é que eu preciso caracterizar a ideia desse W para ocupar a maior quantidade possível de espaço. Aí tem gente que pode me perguntar, professor, mas e esse espaço aqui, né, dos dois lados do levantador? Galera, para receber uma bola que vai cair ali, né, primeiro que assim, é mais difícil dessa bola ir naquele lugar, mas se por um acaso ela vem para cá, tanto o jogador que está na posição 4 como o jogador que está na posição 2, ele se deslocar para frente é muito mais fácil ele conseguir fazer esse deslocamento e o posicionamento adequado para receber a bola do que ele estar aqui e ter que correr para trás, né? Por quê? Se eu coloco ele aqui, olha o tamanho do espaço que fica para o jogador número 1 receber, né? Para ele cobrir, para ele ser responsável por tudo isso. Se eu posso ocupar melhor o espaço, deixar mais gente aqui de uma forma que eles consigam receber, é muito melhor, tudo bem? Aí aqui eles ainda trazem uma informação, ó. Esse posicionamento deve ser levado em conta para o sistema 6.0 ou 6.6, pois, nesse sistema, o levantador sempre estará na posição 3. Logo, esta configuração dos jogadores sempre permanecerá e a transição para o ataque terá os jogadores da posição 2 e 4 como entrada de rede e oposto, além, né, da possibilidade de um dos jogadores da posição 1, 5 e 6 atacar do fundo. Então, isso aqui, na verdade, se a gente pensar na iniciação, o 1, o 5 e o 6 dificilmente vão conseguir um ataque, né? Falar que se eu estou falando na iniciação, se o levantador não consegue pôr a bola para o 4 ou para o 2, porque a bola não chegou com uma qualidade tão boa,
Se ele levantar aqui para um desses três bater, dificilmente na iniciação você vai ver a criança saltando daqui e conseguindo bater a bola. Então ela vai passar, né? Vai jogar essa bola, como diz aí, né, nas narrações do voleibol, a bola vai de graça para o outro lado. E o que é essa bola ir de graça? É quando não tem a força, o impacto da cortada para passar essa bola. Ok? Aí, olha lá. Quando a gente fala, né, desse posicionamento em W, ó, a posição número 3, né? Eita, tá chegando mais gente, peraí. Chegou, ó, 22 pessoas. Então, ó, a posição 3, né, inicialmente, ela é ocupada pelo levantador, depois eu venho na posição 2 e 4, né? Os jogadores, eles vão recuar, entrando na zona de defesa para receber esse saque. Se a gente tivesse esperando mais alguém, se a gente tivesse numa situação contrária, se a gente estivesse atacando, pô, chegou gente de novo. Ah, eu saí antes da Gisela entrar. Agora ela entrou. Então, olha lá. Se a gente estivesse atacando, esses jogadores permaneceriam aqui em cima. Por que quando a gente saca, os jogadores permanecem na rede mesmo? Qual é o motivo? Ok. Não ouvi, falaram muito baixinho. Fazer o ponto. Não. Quando a gente vai sacar, o que acontece? Qual é a ação da outra equipe? Eles recebem. Recebeu o saque. Então, só que daí depois da recepção não vai vir o ataque deles? Se eu deixar esses dois candando aqui atrás, eu não tenho ninguém por bloqueio. Eu só tiro eles da rede porque a gente vai receber o saque. E daí o que acontece? Como eu estou jogando com um pivô aqui em cima já, ó, eu estou falando do sistema 6-0, eu sei que um desses dois jogadores que vão fazer o ataque, certo? Então, eles, além de ajudar a recepção, eles ainda têm o espaço adequado para se deslocar, para ganhar velocidade, saltar e atacar. Então, todo esse processo de posicionamento já tem uma estratégia prévia para ele finalizar, né, o espaço que ele tem, né, o objetivo que ele tem. Tudo bem? Aí eu tenho o jogador da posição número 6, né? O jogador que estiver posicionado na 6, ele vai avançar um pouco. Por quê? Quando eles mostraram, na verdade, para a gente, o posicionamento para pensar no rodízio, tá assim, né? O 1 aqui, o 6 bem aqui embaixo, o 5 aqui, o 4, o 3 e o 2, não é assim? Ele avança o 6 por quê? Porque senão ficava um buraco muito grande e não ia configurar esse W. Normalmente, particularmente, eu prefiro ter o 5 um pouquinho mais para trás, o 1 um pouquinho mais para trás, e o 6 também um pouquinho mais para trás, que eu prefiro esse pessoal correndo para frente do que vindo deslocamento lateral ou vindo para trás pegar essa bola. E o que a gente garante quando você põe o cara Professor, um pouquinho mais pra... Oi. Quem chamou? não tá aparecendo aqui para mim. É que você chegou depois, espera aí. Já aproveitar admitir esse cara que chegou. Chegou na hora certa, Alex. Bom, deixa eu compartilhar de novo. Apareceu aí agora? Não, Ué, faz tempo que não tá aparecendo.
Ei, ai, ai. Mais alguém não está aparecendo? Pra mim isso é normal. Para todos está aparecendo? Só para ela que não? Vou tentar mais uma vez. Muita calma nessa hora. Só porque eu... Bem na hora que apareceu, eu tive que sair. E agora, foi? Não, professor, mas pode continuar a sua aula. Aqui pra mim foi. Oi? Aqui foi. Tá aparecendo. Tenta fazer o seguinte, tenta abrir a sua web aula do lado aí do Teams e acompanhar, tá no... Eu acho que está no terceiro ou quarto slide da web aula. Que daí é porque eu não tenho como fazer outra coisa. A única coisa que eu posso fazer é tentar compartilhar assim, não sei o que está acontecendo. Aí, olha só. Então, eu prefiro que ele corra para frente, né? Mas a posição que eles estão montando aqui é um pouco mais fechada. E os jogadores da posição em 5 devem se aproximar lateralmente, posicionando-se, né, entre os jogadores que estiverem na linha, um pouco mais à frente. Por que eles se posicionam lateralmente? Primeiro, para sair de trás da pessoa, né, se aproximam lateralmente, para sair de trás da pessoa que está na frente e melhorar o campo de visão que elas têm, né, que eles têm. E só que daí eu aumento a chance, né, a distância para a lateral. O que eu estava falando antes, eu gosto de pôr mais para trás, porque se a bola vem alta, ele tem certeza que essa bola vai sair. Então ele não precisa tentar pegar essa bola no alto, tá? É só desviar que a distância, né, que a bola vai cair, essa bola vai para fora. Então você melhora essa possibilidade da bola sair, né, e o cara não errar o golpe de vista, igual a gente fala. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente pensa daí num outro sistema, que é o sistema 4-2, que ele é bastante usado também, e a gente não está falando de alto rendimento, galera. A gente está falando aí de voleibol escolar, de voleibol armador, de iniciação, né? Que a gente precisa começar a dar as noções, né, de novos posicionamentos, novas estratégias para desenvolver o jogo, né? Então daí eu tenho a possibilidade de trabalhar com 2 levantadores e eu sempre vou posicionar, né, os jogadores em questão na diagonal. Então eu vou colocá-los obrigatoriamente num posicionamento que vá intensificar, né? Intensificar não, que vai garantir, desculpa, usei a palavra errada, que vai garantir que todas as vezes, em todos os rodízios, eu vou ter um dos levantadores na rede. Às vezes ele vai estar mais próximo da entrada da rede, às vezes mais próximo da saída da rede, como é o caso que está mostrando aqui, ele está na posição número 2, né? Mas sempre que começar o jogo, sempre depois do saque, eu vou fazer uma troca de posicionamento e vou colocar o meu levantador ali no meio da rede. Tudo bem? Sempre levando o meu levantador para a posição número 3. Ok? Então, olha lá. Quando o levantador estiver na posição número 2, como está aparecendo aqui, ele deverá ficar próximo à rede para não participar da recepção. Foi o que eu estava falando antes, da gente deixar ele coladinho aqui, né, para proteger o levantador do primeiro passe. Os jogadores das posições 3 e 4 deverão recuar, então ó, o cara que está na 3 veio para a zona de defesa, o 4 também, né? O jogador das posições 5, que é o outro levantador, né? O levantador oposto dele, né? E os 6 vão se aproximar
lateralmente, e o jogador da posição número 1, ele se aproxima, né? Ele vai mais para frente para ficar meio que alinhado aqui com o número 4 e o número 3. Professor, mas o jogador da posição número 1 não tem que ficar lá atrás? Ele não é um jogador do fundo? Sim. Por que ele pode estar aqui, então, bem perto, né, da linha dos 3 metros? Vamos lembrar da referência? O jogador número 1, ele tem que estar ele não pode estar mais perto da rede do que o jogador da posição número 2, né? E não pode estar e ele tem que estar mais perto da linha lateral que o jogador da posição número 6. Ele atende às duas referências de posicionamento dele? Quem está mais perto da rede? Olha a rede aqui. O 2 ou 1? O 2. Quem está mais próximo da linha lateral do lado direito? O 6 ou 1? O 1. Então ele está na posição certa, não tem problema nenhum ele estar aqui. Tá? E o que vai acontecer quando acontecer uma outra possibilidade, né, de rodízio, é que, lembra? Levantador 2 está aqui, né, na posição 2, o outro levantador na posição 5. O time rodou, eles receberam o saque, foram lá, bateram, né, fizeram o ataque, fizeram o ponto. O time rodou. O levantador, ele veio para qual posição? Para a posição do saque, lembra? Um levantador está aqui, o outro está aqui, ó. Certo? Então, o que vai acontecer? A mesma coisa, ó. O cara da posição número 2 desceu, o levantador está aqui atrás. O primeiro levantador, o segundo, faz. Ele está aqui. E tem um levantador na rede. Esse levantador da rede, como que ele tem que estar posicionado? Né? Ele tem que estar mais próximo da linha lateral que o terceiro. Aqui, na verdade, ele já não está tão bem, esse trechinho que está mais para cá. E mais próximo da rede que o 5. Tá? Porque o levantador, que estava na posição 5, ele ficou na 4. Aí, depois que sacar, ele vai correr aqui para o meio, não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos lá. Ó. Quando o levantador estiver na posição 4, o jogador que estiver na posição 2 deverá recuar para receber o saque. O jogador que está na posição 3 recuará também, mas não na posição central, que ele ocupava inicialmente, e sim ocupando a posição 4. O jogador que estiver na posição 6 avançará para formar a linha mais à frente, e os jogadores da posição 1, né, que é o levantador oposto, e os 5 deverão se aproximar lateralmente. Perfeito, fiz aqui a configuração do W sem problema nenhum. A única coisa que não pode acontecer é esse alinhamento aqui, ó. Esse levantador ele tem que estar mais próximo da linha lateral do que o jogador da posição número 3. Tudo bem? Eles não podem estar alinhados, nem o 3 mais próximo que ele aqui. Alinhado até se aceita, né? Ele não pode estar como está aqui, que o 3 está mais perto. Se bem que o que eles estão levando em consideração, né? O L aqui, que seria o número 4, então daí está alinhado, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro, para evitar, num jogo, por exemplo, que você tem uma surpresa desagradável, que você deixa o levantador bem pertinho da linha aqui. Aí você não vai ter problema com a arbitragem. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a equipe joga, né, no sistema ofensivo 5-1, aí já começa a complicar a cabeça de todo mundo, né? Há algumas particularidades que devem ser levadas em consideração na hora que se organiza aí a equipe para receber o saque com 5 jogadores. Então, deixa eu só falar uma outra coisa. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Aqui, né, quando eu tenho o levantador na 2 e na 5, após eu receber o saque, o que vai acontecer? Esse levantador corre aqui para o meio, certo? O 3 corre para cá e ocupa essa posição. O 1 vai recuar, vai voltar para o lugar dele aqui. O 5 entra aqui no meio
e o 6 vem para cá, ó. Então, eu fico com 2 atacantes do lado de cá, 2 atacantes do lado de cá e os 2 levantadores aqui no meio. Tudo bem? Então, eles trocam essa posição para que eles se ajudem. A mesma coisa acontece do lado de cá. Deu saque, o levantador vem para o meio, o 3 fica aqui, esse levantador fica aqui, o 6 vem para cá. Tudo bem? O levantador vem para o meio, o 6 desce aqui no lugar e fica 2 atacantes aqui, 2 atacantes aqui. Então, essa troca, né, de posicionamento, essa reorganização de posicionamento, ela pode acontecer, ela deve acontecer, né, para garantir aí uma eficiência melhor, tanto no ataque como depois para receber o contra-ataque e tudo mais, se for o caso. Mas lembrando que sempre quando for recomeçar o jogo, ou eu sacando, ou a equipe adversária sacando, eu tenho que voltar para o posicionamento inicial, posicionamento principal. Tudo bem? Aí aqui no 5-1, vamos lá. Quanto ao levantador, o primeiro aspecto a ser levado em consideração é que o levantador continuará a não receber a bola. Quando eu estou no 4-2, eu defendo, né, eu protejo o levantador que está na rede, para que aquele levantador que está mais próximo à rede não receba a primeira bola para fazer o passe. O levantador que está na zona defensiva, se a bola for nele no saque, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho um outro cara lá. Quando eu estou jogando 5-1, que eu estou jogando com 5 atacantes e apenas um levantador, eu tenho que proteger esse levantador o tempo inteiro. Ele estando na rede, ele já está protegido, é só ele encostá-lo na rede, mas quando ele está na zona de defesa, eu mudo o meu posicionamento para que outros jogadores façam esse trabalho da recepção sem protegendo, né, o levantador. Então, daí eu vou precisar fazer algumas trocas de posição. Então, nessa condição, há necessidade de trocar o posicionamento, como eu mostrei lá do deslocamento dos dois. Só que aqui eu preciso entender o seguinte, que essa troca de posicionamento, ela tem o objetivo de proteger o levantador, para ele não receber essa primeira bola, mas eu tenho também que me preocupar, né, com a eficiência da recepção, porque não adianta eu ficar tentando proteger o levantador também e não conseguir dar sequência no jogo ou sofrer o ponto toda hora, tudo bem? Espera aí que tem 2 candangos querendo entrar aqui. Nossa Senhora, Matheus Salles, vou zoar. O Matheus Salles chega a hora que está terminando a aula. Então, galera, valeu, até semana que vem. Não, tô brincando. Tá terminando não, tem coisa pra caramba pra falar ainda. Então, eu tenho que fazer isso, né? Eu vou proteger o meu levantador, mas eu tenho que ter a consciência e a percepção adequada de não perder a minha qualidade técnica defensiva, né? E daí os demais jogadores se alinham para organizar a recepção em W, conforme vimos nos exemplos anteriores, né? Sendo que devem sempre haver 3 jogadores em uma linha mais à frente, 2 jogadores em uma linha mais próxima do fundo da quadra. Só que se o levantador que está lá próximo do fundo da quadra, será que eu vou conseguir manter 3 linhas? Então eu tenho que perceber, né, que o meu posicionamento, esse W, às vezes vai ficar mais tortinho, mais aberto ou mais fechadinho, porque eu preciso proteger, salvar, resguardar aí o meu levantador em relação a essa primeira bola que vai chegar, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar um posicionamento para vocês aqui da outra aula. Peraí.
Não é na aula do livro. Espera aí, galera, que eu tenho que abrir o livro aqui. É no livro que tá o que eu quero mostrar. Espera aí, galera, já tô voltando. Tô chegando. Olha lá a bagunça que fica quando a gente pensa nessa possibilidade aqui, ó. Se eu tenho, quando eu vou jogar no 5-1, olha lá, o meu levantador, ele tá aqui, ó, na posição número 1, e ele precisa ir aqui para frente, né? Ele tem que vir aqui, por quê? Porque eu tenho os outros 5 jogadores, eles estão, como fala? São atacantes. Quando a gente vai receber, viram que eu mudo a configuração, não fica um W perfeito. Eu poderia até baixar um pouco mais esse 3 aqui, trazer os 5 mais para trás, mas ó, eu tenho 2 jogadores protegendo qualquer saque que venha na direção do levantador. Porque assim que o cara bater na bola lá, o levantador corre aqui por fora, ó, e vem para a posição dele. Tudo bem? Então, aqui eu começo a deixar o levantador protegido, né, para que ele consiga se movimentar e ir para a rede sem ter que receber a bola, tá? Então, aqui eu faria um pouquinho diferente, né? Ele está deixando, ó, o levantador, ele está aqui na posição. Eu nem consigo definir essa posição aqui, né? Mas ele tem que ficar, não pode ficar mais perto da linha lateral que esse cara. Mas eu traria, né, o levantador mais para cima para ele correr, para dar uma mobilidade para esse cara descer se ele precisasse. Mas isso quando a gente vai lá para a prática, fica mais fácil da gente entender, tá? O que é importante é o seguinte: todas as vezes que eu for colocar aqui o meu levantador, né, em um sistema de proteção para receber o saque, o que eu tenho que entender é qual vai ser o caminho que eu vou deixar, né, treinado, combinado com esse meu levantador para ele se deslocar e ir para a rede. Eu sempre tenho que manter o levantador mais próximo de um caminho da linha lateral para ele sair e fazer essa troca, porque se ele tenta correr no meio, a bola bate nele. Eu estou pondo o jogador para proteger o cara, né? Só que se ele vai correr pelo meio, ele tem que esperar o cara receber primeiro. Se ele vai esperar o cara receber, ele não está lá para fazer o levantamento. Por quê? O deslocamento desse levantador, né, essa troca de posição que o levantador vai fazer, tem que ser imediatamente a batida da mão do cara na bola na hora do jogador fazer o saque. Tudo bem? Dúvidas? Não. Algum comentário, alguma coisa?
Cadê o Rodrigão? O Rodrigão que gosta de... Professor, Carlos. Oi, fala, Carlos. Se um jogador ele tenta mudar a posição antes do saque, sofre punição. É falta, é erro de rodízio, ponto do outro time. Entendi. Valeu. Tá? Todo erro que acontece no jogo de voleibol, cara, é ponto do outro time. Então, às vezes ele nem se movimentou antes do saque. Ele nem tentou correr antes do saque. Mas ele está posicionado errado, né? Aquelas referências que eu falei. O cara da posição número 1, ele não pode estar mais perto da rede do que a posição número 2. Se ele tiver, só dele estar posicionado assim, o árbitro apitou, o árbitro de cima apita, chamando aí o saque, e o árbitro de baixo, né, o árbitro de linha embaixo, ele fica olhando erro de rodízio. Então, ele percebeu que o cara está posicionando errado. O cara lá apitou, ele está errado, ponto, erro de rodízio, já volta a bola, é outro saque já. Tanto é que é normal acontecer, né, por exemplo, a gente não vê isso no alto rendimento porque os caras estão muito treinados, estão muito bem preparados para isso. Mas na iniciação, a gente vê muito erro de rodízio e vê também, muitas vezes, né, a criançada parando o jogo, pedindo para o mesário conferir o rodízio para ver se está certo, o posicionamento para ver se está certo, para que não tenha esse tipo de erro, esse tipo de punição. E isso é permitido. Eles podem pedir isso quantas vezes quiser. Então, todo saque, ou o que ele vai fazer, ou que vai receber, ele pode perguntar: tá certo rodízio? Tá certo rodízio? Tá certo rodízio? E a arbitragem vai falar. É claro que estou falando da iniciação, de profissionais que estão ali, tanto orientando a equipe, como na arbitragem, né, que estão preocupados com o desenvolvimento da modalidade e com o que a criançada vai aprender. Tem árbitro que vai reclamar, que não tem que ficar falando, não sei o quê. Sempre tem uns manezão que faz umas besteiras dessa. Mas, normalmente, né, a arbitragem que trabalha com essa faixa etária aí de iniciação está preparado e tem bastante paciência para que consiga ajudar a criança a entender e a desenvolver, né, o conhecimento da modalidade. Entendeu? O pessoal tem bastante esse objetivo aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem 28 pessoas. Fiquei feliz pra caramba. Oi. Oi. Ah, não, estou vendo televisão. Como que tá desafio nota máxima e AVA, galera? Vocês estão fazendo bonitinho? Ok. Tudo ok? Porque é o seguinte... Hoje meu portal não quis abrir o dia todo. Tô até agora tentando... Tem bastante gente reclamou mesmo, né? O portal, infelizmente, tem essas instabilidades e o que acontece é assim. Como a gente está aí nesse ensino remoto, é muita gente acessando ao mesmo tempo, então, às vezes, o servidor pode dar problema mesmo. Mas por que eu estou tão preocupado? Porque é o seguinte, galera, a próxima prova é lá de São Paulo, né? E essa disciplina, ela é nível 2. Disciplina nível 2, vocês têm que fazer no mínimo 2.500. Lembra disso? As que são nível 1, 1.500 na prova, as nível 2, 2.500. Essa segunda avaliação que vem, eu nem corrijo, né? E é tudo São Paulo direto. Então, se a gente já tiver voltado a presencial, se Deus quiser, a gente vai voltar. Vocês vão entregar o gabarito, eu entrego na sala dos professores, eles mandam por coisa, aqueles leitor lá do gabarito, aqueles leitor de código de barra lá, sei lá o nome daquilo, a nota já vai para o sistema direto, eu não tenho como alterar, eu não tenho acesso, eu não tenho como fazer nada, tá? Então, o que eu posso ajudar vocês?
para a próxima aula, eu vou pedir um trabalhinho, ou no presencial, ou aqui no remoto, mas para começar a avaliar aqueles... Porque agora o segundo também são 1.500 pontos, né? Bastante gente não entregou o trabalho e algumas pessoas não tinham cumprido as perguntas do AVA no período correto, né? Que a gente vem acompanhando. Então, teve gente que não fez nenhum dia, né? Nenhum dia o AVA. Aí perdeu o ponto. Não vai ficar com os 1.000. Foi o que a gente combinou lá no primeiro dia. Lembra disso? Sim ou não? Esse combinado ainda está valendo. Então, o que eu vou pedir para vocês, para a próxima aula, esse ainda não é para entregar, mas eu gostaria que vocês, com base nisso que a gente está vendo, fizesse um esqueminha, né? Fizesse vários desenhos, né? Em uma mesma folha, tipo assim, 6 rodízios, tá? Para o sistema 4.2 e 6 rodízios numa outra folha para o sistema 5.1. Então, você vai desenhar as quadras e vai mostrar como você posicionaria os jogadores e por onde você vai defender, né, vai proteger o seu levantador no momento do saque, tá? E como ficaria isso em cada um dos rodízios. Só que daí eu vou pedir para que vocês façam assim. Fez o desenho, põe lá no 4.2, o levantador número 1, levantador número 2. Então você vai pôr L1, L2. Aí você vai pôr atacante número 1, atacante número 2, atacante número 3, atacante número 4. A1, A2, A3, A4. Faz o posicionamento que vai ser o inicial deles. Depois o primeiro rodízio. Depois o segundo. O terceiro, o quarto e o quinto. Terminou o quinto rodízio, vai voltar no inicial, não precisa repetir. A mesma coisa vai ser feito lá no 5.1. Tudo bem? Quais serão os atacantes? Quem vai ser o meio? Quem vai ser o oposto? Porque daí muda um pouquinho. No 4.2, a gente fala que o segundo levantador é o oposto. No 5.1, o meio e o oposto são os dois atacantes que atuam mais no meio da quadra. Porque eu só tenho né? Levantador. Então, vocês vão dar uma pesquisada nisso, vocês vão desenhar, vão escrever, vão riscar. E daí... 6 de cada, professor? Oi? 6 de cada? 6 desenhos de cada? Porque eu quero um rodízio completo. Entendeu? Eles vão fazer todos os rodízios até voltar no primeiro posicionamento. Então, por exemplo, quer ver? Aqui. Quando a gente fala... Deixa eu achar o 4.2 aqui, que o desenho está melhor. Olha lá. Vamos fazer de conta que esse é o primeiro posicionamento que você fez. Com o levantador um levantador aqui na posição 2 e o outro levantador na 5. Então, quando você fizer todo mundo rodar, a hora que esse levantador tiver na 3, esse aqui tiver na 3, tiver que rodar, ele vai voltar para essa posição inicial, certo? Aí não precisa mais porque você já fez. Entende como que é o negócio? Sim. E a mesma coisa vai acontecer no 5.1. Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? Vocês conseguem entender, né, exatamente como fica esse posicionamento, como fica essa proteção para o levantador, no caso aí do 5.1, né? E daí a gente vai... Aí, lá na semana que vem, eu vou pedir o trabalho. Mas vocês precisam ter isso pronto. Então, na verdade, assim, é um trabalho que vai ser feito em 2 momentos diferentes. A primeira parte, esses desenhos,
e façam com muito capricho, bonitinho, organizadinho, porque pode ser que eu fale para vocês assim, ó, não sei, né? Pode ser que eu fale assim, que eu peça aí lá semana que vem eu trabalho, mas eu falo assim, então daí aproveita aquele desenho que vocês fizeram, que tá bonitinho, tá chique, tá certinho, tira uma foto dele, transforma em PDF e manda no meu e-mail junto com o trabalho escrito que eu vou pedir. Entendeu? Então daí pra você não ter que fazer tudo de novo, já faz bonitinho, certinho, uma vez só e fica tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Porque o que a gente tinha para falar hoje é isso. Eu fico aqui agora à disposição de vocês em relação a tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa. Professor, Oi, Professor, peraí, quem que vai falar eu para vou mim? ter que assistir sua aula novamente. Ah, por quê? É porque, assim, eu tô tentando acompanhar aqui no AVA para mim ver o que você estava explicando e dando exemplo, só Sei, que o meu AVA, ele você não está não funcionando. apareceu, né? Eu clico em cima lá da unidade, aí a Sei. unidade não abre, Então, aí eu não algumas consegui pessoas... acompanhar, vou ter que assistir de novo, porque O meu tá assim também. aí eu Tá, já fiz até uma reclamação na ouvidoria, sei. porque eu preciso que o AVA funcione, mas só que o meu não está funcionando, professor. Tá, eu vou fazendo o seguinte, assim que terminar, eu já vou postar imediatamente a aula para ela ficar disponível para você, tá? Demora um pouco, demora aí uns 25 minutos, porque eu preciso que o próprio, esse Teams aqui, né, que a gente usa, essa plataforma, ela demora um pouquinho para processar o vídeo, para deixar disponível para mim, aí eu faço o download, aí eu tenho que colocar no YouTube, aí o YouTube, a hora que liberar, eu pego o link e põe no ar. Entendeu? Então, isso demora aí uns 25 minutos. Mas eu coloco ainda hoje para vocês, para que você possa acessar e ter esse tempo, tudo bem? Professor, mas o problema é esse. Você posta, eu não consigo entrar aqui. Meu AVA abre, aí eu clico na unidade e não abre Tá. os links. Daí você faz o Eu seguinte, vou você te me mandar manda, depois no privado, é pelo isso, manda que eu WhatsApp, mando o link direto para para você. você entender. Não, não, não precisa, eu entendi o que você está falando. Tá? O que eu estou pedindo é que você me mande uma mensagem no WhatsApp, Ah, tá. me lembrando para eu pôr o link direto para você. O link que eu vou pôr da aula no AVA, que você não Tá consegue bom. abrir, eu mando no WhatsApp, você entra direto no YouTube, entendeu? Mais alguém? Entendi. então, Alguém? professor, Oi. eu ia perguntar aí. Esse rodízio complexo que você quer é na formação 4-2 e 5-1, é isso, né, que eu entendi, né? 4251, isso. Ah, não, beleza, então. É só isso, obrigado. Tá? São as duas. Ô, professor, previsão para a próxima prova vai ser que dia? Você não Cara, sabe? eu não sei a data ainda, Evandro. Mas quando a gente estava com o calendário do presencial, cara, era na segunda semana de junho. Eu acho que era isso. Ah, beleza, então. Não, segunda semana de junho, não, desculpa. Primeira semana de junho. Que a segunda semana de junho era a segunda chamada e o exame na terceira semana. Ah, Eu então acho vai que é isso. permanecer. Acho que permanece, né? Eu acredito que sim, cara. Eu só não sei se vai ser presencial ou se a gente vai estar aqui ainda. Aí depende do governo, né? Que é o governo que tá baixa esses decretos aí do isolamento, do afastamento, do que pode, o que não pode. A gente fica aguardando, né? Eu Uhum. espero muito, né, como falou, eu achei que ia ser dia 11, teve gente que já falou para mim que é dia 18 que volta, né, que É, vocês já receberam a Anhanguera mandou um uma e-mail. mensagem. Isso. Tá, que é dia 18. Eu espero, assim, meu, com toda a fé e toda a força do meu coração, que a gente volte dia 18, cara, porque, sinceramente, não dou mais conta disso não, cara. Não aguento mais aí, não. Ficar dentro de casa. E vou falar para você, a hora que acabar o isolamento social,
15 dias sem voltar para casa, cara. Não vou cantar igual aquele cara lá, como que é o nome daqueles dois malucos lá? Que um canta e o outro não? Que vai dormir na Caju praça, Castanha? cantando ela. Oi? É o Bruno Marrone? Bruno Marrone. Eu vou dormir na praça Bruno pensando nela. Marrone. Vou dormir na praça pensando nela. Não volto para casa nem com ninguém com reza braba. Você é doido. Amo minha casa, mas, cara, eu tô isolado. Eu tô em isolamento mesmo. Eu saí 2 vezes para ir no supermercado. Mas não, nesses dias todos. Ah, não, 2 não, 3 vezes. Aquele dia que eu te encontrei lá no João do Pulo, que eu tive que ir lá fazer aquela vistoria, e 2 vezes que eu fui no supermercado, cara. Tô aqui direto, porque Eu também tô é assim. isolado também, às vezes É só aula de sai pra manhã. trabalhar, aí Então, mas ó, é aula de manhã, manhã inteira. À tarde, aula da escola, à noite, aula aqui de novo, cara. Não posso sair. E cada hora eles inventam uma coisa, pra você ter ideia. Hoje eu tinha que postar o vídeo da aula da escola. Cara, ficou 3 horas e meia rodando aqui para carregar o vídeo para entrar, porque lá eu não é para a gente pôr link do YouTube. Eu tenho que gravar o vídeo e pôr direto no tal da plataforma deles lá. Só que também é uma plataforma que cresceu muito e pegou assim muitas escolas no Brasil inteiro. Só que eles não esperavam que todas as escolas hoje iam voltar, né? Porque a maioria das escolas deu férias no mês de abril, achando que o afastamento ia ser só mês de abril e em maio voltava a aula presencial, né? Então eles anteciparam as férias, então em julho eu não vou ter férias. Eles fizeram essa antecipação de férias. E hoje, cara, quando voltou todo mundo, o Brasil inteiro usando a mesma plataforma. Travou geral. Ninguém conseguiu usar. Então é meio complicado. agora se vai voltar às escolas, acho meio complicado voltar às escolas, hein? Então, cara, eu não sei. Acho que as escolas vão segurar um pouco mais. Até porque eu acho que essas coisas que eles estão fazendo aí, essas plataformas, quer dizer, esse investimento que eles estão fazendo aí para ser a curto prazo, eles não iriam fazer. Eles poderiam até prorrogar um pouquinho mais as férias escolares, sei lá, e tirar Não no pode, final do Márcio. ano. Não pode. Esse é o problema. Não pode. A quantidade de dias letivos e de horário não permite. Agora, tem muita escola, cara, tendo prejuízo com essas plataformas, porque, assim, na verdade, fazer o ensino remoto, né, tem muito pai que não está querendo pagar. Tem muito pai, por exemplo, lá na escola Monteiro Lobato, as crianças que ficavam em período integral pagavam uma taxa a mais. Só que não tem ensino remoto do período integral, porque o ensino remoto do período integral, o integral, o que eles fazem no outro horário? Complementação de estudo, tarefa, atividade extra, esporte, não está tendo. Aí os pais não estão pagando. Então isso para as escolas é um prejuízo gigante, cara. Entendeu? É muita gente desistindo, cancelando os contratos, em todas as escolas, não só lá, né? E não é fácil, não. Eu só sei de uma coisa, eu quero aglomerar. Eu quero aglomerar. O negócio é complicado, porque assim, a gente vê as estatísticas, né, cara? Ainda é muito preocupante a situação em que se encontra tudo, porque meu negócio é punk geral. Tá tendo um crescimento ainda, né, senhor? Vou achar Tá. doido. E tem o problema da subnotificação, né, cara? Porque, na verdade, está demorando muito os testes e tem alguns que não dá nem tempo de fazer o teste. É bem difícil. O negócio tá Vamos ver. feio. Vamos ver. E outra, né? Agora, e por que tem que voltar logo? Cara, o comércio tá. Eu tenho 2 amigos meus, donos de academia, que fecharam as academias. Eu vi uma postagem do professor Adriano que tinha fechado a dele. Então, o Adriano e tem o Diego, um amigo meu do kickbox, que tinha uma academia ali no Parque Industrial, que também fechou, cara. Ele falou, ó, Luiz, não dá. Tem jeito, pagar aluguel e tal, não sei o quê. Aí tem um cara que se formou comigo, que já me falou, ele tem reserva para mais esse mês. Se terminar abril, maio,
não abrir, pode esquecer, ele vai fechar a academia também. Por Porque falar Eu nisso acho. aí, não tem por como. falar nisso, se tiver alguém souber aí de alguma clandestina e dar um toque, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Algum quê? Alguma academia clandestina aí, eu preciso treinar. Ah, tem um monte, cara, funcionando. O grande problema, Márcio, é assim, na verdade, que nem eu falei para esse meu amigo. Ele tá numa campanha aí, com um monte de dono de academia, fazendo pedidos e tal, entrando na justiça para abrir, porque atividade física melhora a imunidade e tal. Então, como um discurso maravilhoso. E que eles podem fazer, né, todos os protocolos aí da vigilância sanitária. Agora, imagina o seguinte, cara. Eu sou, né, eu tô infectado, só que eu sou assintomático. Ninguém sabe que eu tô infectado ou não, se eu sou assintomático ou não. Eu vou pra academia. Tá bom, chego lá, vou lavar as mãos e tal, não sei o que, papai mas eu uso um aparelho e ele não é higienizado. Eu não faço a higienização correta do aparelho. Uma próxima pessoa vai lá, vai usar o aparelho, vai se infectar, de repente essa pessoa consegue desenvolver. É claro, ninguém vai conseguir provar onde a pessoa foi infectada, mas é um aluno seu da academia que depois que voltou a treinar teve a infecção e morreu. Como que um dono de academia carrega uma responsabilidade dessa o resto da vida? Professor, Mas não dá a pra mesma usar luva, situação é professor? escola. Oi? Hein, professor, se usa luva e máscara? Então, mas o problema é que às vezes eu não, sei lá, toquei a luva. Se fosse assim, cada aparelho eu tinha que trocar a luva, entendeu? Mas Por vai, quê? a academia entra na mesma situação que as escolas e faculdades. Sim, É uma coisa que, tipo, se a pessoa é muita gente, várias gente numa cadeira só, aí sim, entra na mesma é uso situação. comum. É uso comum. Então É. é muito complicado. Eu entendo a situação das pessoas, eu entendo é, o prejuízo, tudo. Eu entendo que a gente pode ajudar também aí na fortalecer o sistema imunológico e tudo mais, mas aquele negócio, galera, vamos ser sinceros. Se eu ainda não tenho anticorpos para um vírus que é novo, o que adianta eu fortalecer meu sistema imunológico? Eu posso estar falando uma besteira aqui, que eu não entendo disso. Mas, eu não tenho anticorpos, eu vou ter anticorpos para outras coisas. Eu vou, de repente, retardar a, a, a ação ou vou diminuir a ação. Mas eu corro o risco do mesmo jeito. Entendeu? É muito complicado esse negócio, cara. E dá muito medo. Por exemplo, eu tô sem ver minha mãe desde o dia 16 de março, que foi quando começou o isolamento. Não fui mais ver minha mãe. Entendeu? Minha mãe é do grupo de risco, ela tem 90 anos, é cadeirante, tem imunidade baixa pra caramba, né? Ela mora no apartamento. Aí você pode falar assim: ah, professor, mas você tá isolado, você pode ir lá. Posso, cara. Só que vai que no dia que eu for, eu vou encostar no elevador que um desgraçado que está infectado, pois eu só vou carregar o vírus para minha mãe. Nem a pau, não vou. Falo com ela por telefone, vídeo chamada, coisa mais linda. Tô adorando a internet, entendeu? Mas não dá. A gente não pode se expor dessa forma e achar que não tem perigo, cara. Não tem jeito. Na verdade, é muita irresponsabilidade a gente fazer uma coisa dessa. A gente que é da área da saúde, somos os primeiros que temos que pensar nisso. E já está sobrecarregando, né, o sistema. Hoje, aqui em São José, são 14 confirmados, né, 14 óbitos confirmados. Acho que foi isso mesmo que eu ouvi. E tem mais, não sei quantos lá em análise e tal. É muita gente, cara. Né? Daí você fala assim, ah, professor, mas olha o percentual, né? São José tem mais de 700 mil habitantes. Galera, enquanto não é alguém
próximo da gente que faleceu, a gente acha que está tudo normal. A partir do momento que alguém próximo, você começa a pensar de outro jeito. Eu não perdi ninguém próximo que eu conheci e tal, mas eu falei para vocês, né, daquele meu estagiário, perdeu o avô, o tio, e a mãe agora saiu do hospital, graças a Deus, ficou bem. Mas o avô e o tio morreram num prazo de 1 semana e meia, os dois. Entendeu? É muito, muito difícil, muito complicado. Eu entendo, professor, mas a situação mesmo tá feia para Professor, todos os lados. Sim. Oi. a nossa Fala. realidade, professor, é que o nosso país ele não é preparado para ficar tanto tempo em uma quarentena. O senhor pode perceber que nas primeiras semanas a gente aguentou. A realidade é que a gente não tem reserva. O povo brasileiro é um povo muito humilde. Então, onde a gente acaba se expondo, né, para levar o pão de cada dia para a família. Aí a gente fica naquela, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai comer ou vai pegar o vírus? A gente fica desse jeito, professor. Acho que, na verdade, não souberam fazer a quarentena, né? Na verdade, para mim, essa quarentena não funciona. Para mim, ela não funciona porque ela não tá funcionando. É um monte de gente para rua, o supermercado é lotado, é um monte de gente que vai lá, põe a mão no quilo de feijão e pode ser contaminado. Então, assim, para mim, não funciona. Na verdade, a gente não respeitou. Eu entendo o que a Ana fala, é assim, e eu acho que não é o Brasil que não estava preparado, sabe, Ana? Eu acho que nenhum país estava preparado para isso, porque o impacto na Itália foi o mesmo, na Espanha foi o mesmo, na Inglaterra foi o mesmo, nos Estados Unidos, que ninguém esperava, foi o mesmo, né? É que, na verdade, o vírus, ele é sinistrão, né? E é claro, a gente é um país que está em desenvolvimento e a gente não tem essa cultura da reserva, da poupança, de tudo. Graças a Deus, a gente continuou com o trabalho remoto, entendeu? Eu continuei recebendo. Porque se eu tivesse que ficar afastado, não fosse receber, eu não tenho poupança, não tenho economia, não tenho reserva nenhuma. Eu também estava ferrado, entendeu? Eu entendo isso. Só que daí eu volto a insistir naquele negócio que a gente vem falando, né? Como você falou, a gente não sabe se a gente se expõe para ganhar o pão de cada dia ou fica exposto ao vírus. Numa situação como essa, eu entendo, vai ser para trabalhar, vai fazer e tal, é o jeito, senão ou você morre com vírus ou morre de fome, você tenta pelo menos garantir a ideia aí de você ter comida, ter seu sustento e tudo mais. Mas eles fazem o isolamento não é para prejudicar, na verdade, assim, vocês podem ver, por exemplo, os Estados Unidos, país de primeiro mundo, Itália, país de primeiro mundo, Espanha, país de primeiro mundo. Nenhum deles teve condição de atender a todos os doentes, né, num curto espaço de tempo. Então, o colapso no sistema de saúde foi muito grande. Aí vocês imaginam aqui no Brasil. Aqui já é tudo colapsado já. Já é tudo. Aqui você pode ver que já sempre teve pessoas no corredor, sempre teve pessoas de cama. Aí você imagina mais gente chegando, né? O negócio ia ser assim, Walking Dead mesmo, cara. Ô, professor, mas sabe o que eu acho, senhor, essa quarentena? Ela foi desorganizada. Não é que ela não foi útil, ela foi desorganizada. O Brasil já viu que o negócio estava para pegar. Não fez uma quarentena mais organizada, não preparou melhor para tal momento. Mas tipo será assim, que foi o Brasil ou foi o brasileiro? O presidente ainda fala que é uma gripezinha até hoje. Então, também tem isso, esse é o problema. Não, mas eu acho que assim, mas o presidente, o presidente, ele colocou uma nota lá pro Maia a respeito do coronavírus antes do carnaval, ele simplesmente arquivou. Aí depois acabou o carnaval, o Dória foi lá simplesmente e montou a quarentena. Ou seja, se tinha esse vírus aí já circulando pelo
o nosso planeta inteiro. O certo era todo mundo ficar atento e evitar exposição, mas não, eles preferiram abrir tudo, fazer festa e depois que aconteceu a festa, quiseram fechar tudo. É que carnaval dá dinheiro para muita gente, né? Ele entrou em contradição no que se ele fez isso daí, né? Porque até hoje ele vem a público com aglomeração e até mesmo quando ele fez o exame do vírus, ele não quis aglomeração não. Não é aglomeração. Ele está dizendo que as pessoas precisam se cuidar, quem puder, fique em casa. Quem não pode ficar em casa. Gente, por isso que a quarentena não funciona, porque a quarentena ela não está com o intuito de salvar vidas, ela está com o intuito de política. A gente está brigando por política e não para salvar vidas, por isso que ela não funciona. É complicado, o negócio tá feio. Eu sei que assim, a gente precisa se cuidar muito, a gente precisa ter muita consciência, né, de tudo isso que está acontecendo, meu, e rezar demais. Eu acredito, colocar na mão de Deus e torcer, meu, rezar muito e ter muita fé que isso vai acabar logo e com o menor prejuízo possível para a vida humana. E uma outra coisa que é importante é a gente aproveitar esse tempo e pensar: quem vou ser eu pós-quarentena? Professor. O mundo não vai ser o mesmo. Professor, e outra também, mas as consequências ainda que vai vir ainda, vai vir bastante consequência ainda ruim ainda. Eu falando para o senhor, por causa que o impacto ainda na economia ninguém está prevendo ainda. Mas quando voltar as coisas ao normal, quando começar a voltar as coisas ao normal, querer voltar, vai ter um impacto muito grande ainda. O impacto já está acontecendo e a gente não sabe qual vai ser o tamanho dele. O tamanho do impacto, né? Então, e assim, cara, e por isso que eu tô falando, a gente não vai poder ser a mesma pessoa que a gente é hoje, a gente não vai poder ser depois dessa quarentena. Então a gente já tem que começar a pensar nas possibilidades de mudança, de readaptação, de encaixe no mercado de trabalho, como eu vou fazer, por que eu vou fazer, o que eu posso fazer, porque mesmo que acabe a quarentena hoje, se falar assim, ó, acabou a quarentena, não dá para todo mundo ir para a rua ao mesmo tempo. Isso vai ser gradativo, isso vai ser pensado, organizado, esperando, né, que as pessoas, na verdade, respeitem isso de uma maneira bastante adequada, bastante consciente, entendeu? Porque se for agir de forma inconsciente, cara, vai ser muito difícil. Por quê? O surto ele pode diminuir, ser achatado com a quarentena, mas se você acaba com tudo de uma vez, ele volta. Foi o que aconteceu em Santa Catarina. Eles achataram pra caramba a curva. O cara liberou o comércio, voltou tudo de novo. Entendeu? Daí foram lá e fecharam outra vez. Estão querendo abrir na semana que vem. Entendeu? Então, assim, a gente corre esse risco também. É muito difícil, cara. Nossa Senhora. Esse pessoal que está tomando decisão, o pessoal que está na linha de frente em hospital, o pessoal que está trabalhando na rua o tempo todo, tem que tirar o chapéu para esses caras, porque eles estão numa vida de estresse gigantesca. E o pessoal que está no governo, independente de estar fazendo política ou não e tal, eles estão tomando decisão de um monte de coisa. E isso é muito complicado. Muito difícil, cara. Nossa Senhora. Eu não queria estar na pele. Tem muita coisa, senhor. Tem economia, tem as vidas das pessoas que... Sim, então, são muitas decisões. São muita coisa. São muitas linhas de tomada de decisão diferente, cara. Porque se você fica na quarentena para salvar a vida e tal, não sei quem é, só que daí o cara morre de fome porque, que nem a Ana falou, ninguém tem reserva, ninguém tem economia, né? O pessoal que trabalha de maneira informal, entendeu? Ninguém tem garantia de nada, cara. E é muito complicado. Aí fala assim, mas o governo tem que ajudar. O governo não tem como pagar, o governo não trabalha. O governo vive dos nossos impostos. Se a gente não está trabalhando, não tem imposto. Se não tem imposto, o governo não tem dinheiro. Uma coisa... Senhor, aquela dívida que ele...
se eu falar aqueles R$600 que está sendo liberado para o povo vai pagar mais para frente, com juros ainda. Ah, sem dúvida. Fala aí. Não, o que eu achei, assim, uma coisa que intrigou, assim, é que, de início, a Organização Mundial da Saúde disse que tinha que adotar o modelo de quarentena, que era o ideal e tudo mais, e a Suécia não adotou esse modelo, né? Eles não seguiram nenhuma quarentena, nenhum isolamento. E foi publicado recentemente que a Organização Mundial da Saúde apoia o esquema da Suécia. Então, assim, primeiro não apoiava, agora apoia, primeiro legal quarentena, agora não é legal quarentena. A Suécia, na verdade, foi assim, olha só. Eles não precisaram decretar a quarentena. Quando se aproximou lá dos países escandinavos, lá perto da Suécia, a própria população fez a quarentena muito antes de começar em qualquer outro lugar, por decisão deles. Então, quando começou todo mundo a fazer, que a Organização Mundial de Saúde orientou a quarentena para todo mundo, a Suécia falou assim, ó, eu já fiz, aqui tá tudo certo, e tanto é que não tem nem caso lá tem. Mas lá ninguém parou de trabalhar. Então, mas eles fizeram de uma forma progressiva. Então, isso que eu tô falando. O modelo deles funciona e ninguém precisou parar de trabalhar. Só que não tinha começado o surto lá. Como em todos os lugares do mundo que está fazendo a quarentena igual a gente está fazendo, é que o surto começou e depois então, eles fizeram aqui no Brasil foi avisado bem antes. Ninguém quis dar ouvido. Exatamente, esse é o grande problema. Entendeu? Então, assim, aconteceram muitos... igual você falou, o brasileiro não quis. E os dados que apontam, São Paulo com quase 3 mil mortes, Minas Gerais, que tem a segunda população maior do Brasil, está com 80. Mas o que está acontecendo? O que Minas Gerais está fazendo que São Paulo não está fazendo? São Paulo gastou 200 milhões de reais em respirador. Minas Gerais gastou 50. O que está acontecendo? Então, e a subnotificação? Estão roubando. Mas está sendo muito roubo. Não, viu? Sei lá. Não, mas no Rio de Janeiro... não é só agora, não. Mas no Rio de Janeiro foi constado, professor, que teve um roubo. No Rio de Janeiro... O governo está investindo em empresa brasileira para fabricar respirador. O governo de Minas comprou respirador de empresa brasileira. O estado do Rio e de São Paulo comprou da China. Sim. Gastou quase o triplo, quase 4 vezes mais. E Minas Gerais teve 80 mortes. É complicado. É difícil de confiar nos dados que passam. Então, exatamente. É igual falar em Manaus. Manaus tem um pessoal que falou lá que pela quantidade de notificação, lá é pelo menos 7 vezes mais do que eles estão falando. E hoje eu vi uma reportagem que desenterraram 40 caixões cheios de pedra de supostamente mortos por Covid. Não, isso é mentira. Já foi. Eu vi no jornal. Não, já foi comprovado. Isso é tudo papagaio. Então, é muita informação e, muita eu não confio nesses dados que passam, que tem 3 mil mortes, eu não confio. Eu não confio. Tem mais. Na verdade, eu acho que tem mais porque eles não estão testando. Não dá conta de testar todo mundo. Eu acho que tem muita gente que não e tem muita gente que morreu e eles abafaram quando convém. Quando convém, eles abafam que não morreu e quando convém a eles colocam lá um número exorbitante. Infelizmente é assim. Eu entendo também. Infelizmente é tudo quando convém. Infelizmente. E a gente fica no meio disso tudo, infelizmente. Aí, como o professor falou mesmo, é só rezar mesmo, porque só Deus na causa. E vamos seguir. Certo, meu povo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem. Professor. Um beijo na bunda. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada pela aula e pela conversa, professor. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.